Bomba do dia, tá? Jair Ventura não é mais o técnico do Sport. O anúncio foi feito pelo próprio clube, mais ou menos no meio da manhã de hoje, através das redes sociais. No texto, o clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico na campanha da permanência na Série A. Deixou isso claro. E deseja sorte em sua caminhada. Esse é um trecho. E aí tem outro texto, né, Fábio? Esse é o texto de despedida do Jair Ventura, em que ele agradece a todo mundo, torcedores, diretoria, ressalta a falta que a torcida fez no estádio por conta da pandemia. Lembra até do torcedor que fez aquela tatuagem em homenagem a ele e outras manifestações de carinho. E termina exatamente ressaltando que o objetivo dele foi cumprido, que era manter o Sport na Série A. Aí a gente vai começar a polemizar aqui, né, torcedor? Por quê? Jair Ventura é demitido, acho que ele teve pouco mais do que 30% de aproveitamento no Sport. Pouco mais do que 30%, né? A passagem dele inteira não foi só... Se ele diz assim, Fábio Mendes, ele cumpriu o que ele... Mais ou menos. Ele ficou na Série A, junto com o time, porque teve outros piores. Mas ele não fez boa campanha, né, Fábio? E a gente preparou hoje para o torcedor entender que campanha foi essa, né? Eu acho até que é melhor a gente falar, depois desse resumo, vamos, da passagem do Jair no Sport. Solta o resumo aí, altos e baixos de Jair Ventura enquanto esteve no Sport. 7 meses, mais ou menos. Solta aí. O carioca Jair Ventura deixa o Sport com um aproveitamento de 36%. Foram 44 jogos, com 13 vitórias, 8 empates e 23 derrotas. Jair assumiu o Leão em agosto do ano passado, na sexta rodada do Brasileiro, com a equipe na zona de rebaixamento. Com um estilo de jogo defensivo, de muita marcação e alguns contra-ataques, fez o time reagir e chegar até o G6, a zona de classificação para a Libertadores. No segundo turno, o time perdeu um pouco de força e voltou a brigar contra o rebaixamento. Mas conseguiu vitórias importantes que fizeram o Sport escapar da queda, ficando na 15ª colocação. A temporada virou sem intervalo por conta da pandemia. E o Sport começou a competição com o time desfigurado. Era nisso que Jair se apoiava para justificar as atuações fracas do Sport, que foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil pela modesta Juazeirense da Bahia. Acontece que no primeiro jogo em que pôde usar o time considerado titular, o resultado foi uma goleada sofrida para o Bahia em Salvador, 4-0. A primeira vitória depois de um mês veio há 9 dias contra o Central. Depois o time ganhou o clássico contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Parecia um respiro para o trabalho do treinador. Mas a goleada humilhante, dessa vez em casa contra o Ceará, carimbou a eliminação também na Copa do Nordeste. E foi pesada demais. Na última coletiva de imprensa, Jair Ventura foi sucinto. Jair, o Sport enfrentou 2 times da Série A nesse início de ano e foram 2 derrotas bem expressivas, com 4-0. O que é que esses jogos ilustram projetando a Série A? Qual o aprendizado que fica? Enfim, o que significa para você essas 2 derrotas para o Sport? Explica que nós temos que fazer diferente na Série A e a opção do Trellis é uma opção que vem do treinador. Nessa temporada, foram 9 jogos sob o comando do técnico, com apenas 2 vitórias e uma saída às vésperas da eleição do clube. Vamos lá, torcedor que está aí na internet, que está aí na TV e que está também na Tribuna FM. Esse foi um resumo, uma retrospectiva do Jair aqui. Fábio Mendes estava narrando. Fábio Mendes, agora você comenta. Caiu na hora certa, caiu na hora errada ou não deveria cair Jair Ventura? Olha, eu até sábado estava sustentando a ideia de que Jair Ventura não deveria cair, porque o Sport estava se arrumando ainda, tinha poucos jogos com o time principal, mas aquela goleada, ela expôs uma desorganização muito grande do Sport em vários setores. A defesa do Sport falhou em 2 gols. No segundo tempo, o time foi tentar se jogar o ataque, abriu-se todo, tomou mais 2 gols. Sem organização, né? Sem organização. E aí começa a ficar muito difícil você defender um trabalho nessas circunstâncias. E como bem pontuou o repórter que fez a pergunta na coletiva, em 2 jogos contra adversários de Série A, foram 8 gols sofridos, nenhum marcado, 2 goleadas.
Então, dois dos que não são os mais fortes da Série A. O campeonato que chama o campeonato é do esporte. complicado. Eu acho que o que acontece é o seguinte, Jair, ele tem muitos méritos pela manutenção do esporte na Série A. Para mim, é o grande artífice da permanência do esporte na Série A. Mas ele ficou refém de uma maneira de jogar, que é aquela maneira retrancada, aquela maneira extremamente defensiva, levando 25 finalizações e chutando 3 bolas, 4 bolas por jogo. Né? Agora, Fábio, só para o pessoal também entender... E aí, quando precisou fazer diferente, ele não soube fazer diferente. Eu acho que ele nunca soube fazer, me desculpe, nada no esporte. Ele teve muita sorte na Série A. Não, aí eu discordo. Não, porque eu estou dizendo, você via, desde que ele chegou, o time não parecia treinado, o time não tinha jogada ensaiada, o time não tinha uma saída de bola coordenada, não tinha. O esporte teve sorte em resultados como Bahia, como Palmeiras, o esporte teve sorte. Não, nesse ponto eu vou discordar de você, porque eu acho que ele foi extremamente realista na leitura do que ele tinha no esporte. Ele tinha o pior elenco dos 20 clubes da Série A. Eu também discordo. Eu acho que ele tinha o pior elenco. Com certeza o mais baixo orçamento. Mais baixo orçamento isso aí, de todos. Indiscutível. E ele disse, só tem um jeito de manter esse time na Série A. Sendo esse time reativo, esse time retranqueiro. A palavra que melhor define é essa. O esporte não foi nem reativo. Aí é que vem a Foi, história. se você ver, o Sport ganhou do Inter, por exemplo, em Porto Alegre, Não, aí, dessa pronto, maneira. Diga outro jogo. O Sport ganhou, somou pontos importantes contra o Atlético Mineiro fora de casa. O único jogo bom do Sport, Fábio, você falou agora. Em toda a trajetória do Jair Ventura, o Sport fez um jogo bom. Sport e Inter. Não, Acabou. não acho. Eu acho que ele ganhou bem do Bahia aqui na ilha, ganhou bem do Curitiba na ilha. Ele Contra fez o Bahia ele fez pontos um tempo estratégicos. bom. Ele fez um Enfim, tempo bom. ele fez o que tinha que fazer com as condições que deram a ele. Só que o problema é o seguinte, o Sport não pode viver de retranca quando vai jogar Campeonato Pernambucano, Eu quando acho vai que é jogar muito- Copa do Nordeste. Ele não soube sair disso, não soube criar eu acho que é alternativa muito para pouco isso. pro esporte. Tipo assim, a ideia de que, não fui goleado, tá bom. Como assim? Não. Que foi essa mentalidade do brasileiro. A Série A foi essa mentalidade. Se eu não for goleado, tá bom. Como assim? Mas é como a gente diz nos joguinhos de videogame de futebol. Ele recebeu uma cartinha com objetivo. Objetivo, ficar na Série A. Ficou. Então, nesse ponto eu valorizo o trabalho Mas existe dele. esse objetivo conquistado com o mérito ou com a sorte. Não, Na minha opinião, a sua foi com mérito. Na minha opinião, é com sorte. Eu não acredito em sorte em campeonatos de longa duração. Eu acredito, porque Não ninguém acredito. imaginava que Goiás, Curitiba, Botafogo, Vasco, todos iam ser piores. Ninguém imaginava. Ou você pode ler que o Sport foi um pouco melhor do que eles. Tão pouco que foi um pontinho. Bom, a diferença. É uma longa discussão. Entendeu? Agora, o importante disso, Eduardo, que eu acho é o seguinte. O Sport não pode, na minha opinião, contratar um substituto agora. Por quê? Peraí, segura esse comentário. Sabe por quê? Tá, daqui a pouco eu digo por quê. Não, peraí, calma. Sabe por quê? É o seguinte. Você que tá aí, por que Jair foi demitido agora? O jogo que resultou essa demissão do Jair Ventura foi o jogo agora de sábado, em que o Sport recebeu o Ceará, aqui na Ilha do Retiro, tinha a obrigação de ganhar para se manter vivo na Copa do Nordeste, que dá resultado financeiro, é bom deixar isso claro, não é uma Copa qualquer, e o Sport levou 4-0 do Ceará